Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Quero pedir humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Bora lá, vamos ajudar o corintianeiro. Isso ajuda a plataforma também a espalhar esse vídeo para mais corintianos. E você não precisa pagar nada, não precisa preencher nenhum tipo de cadastro. É só apertar no joinha aí e já era, tá fiel? Faça isso aí para ajudar o canal do corintianeiro. Hoje vamos falar se Corinthians tem negociações com o atacante Malcom, que foi cria do terrão do Timão e hoje joga no Al Hilal. Vamos falar também se Pavon foi oferecido ao Corinthians, tem algumas informações para trazer para vocês referente ao mercado da bola e, obviamente, sobre a crise política que se estende no Corinthians, né, fiel? Esse assunto vai ser corriqueiro aqui, até porque é um assunto de grande importância e esperamos, de alguma forma, que o Augusto Melo e toda essa atual gestão aí consigam chegar num consenso e o Corinthians para de ser alvo de grandes polêmicas, certo, fiel? Então peço humildemente aí para você não esquecer o like, tá? Não esquecer a sua inscrição, que é de grande importância, e bora falar de Corinthians. Fiel, já vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre essa crise política que se estende no Corinthians, que por certa vez o Augusto Melo, que hoje já não é considerado o presidente do Corinthians, pelo menos até a votação dos sócios, onde vai definir de vez se ele volta ou se ele afasta de vez do Corinthians, o Corinthians pensa, pelo menos a atual direção, os atuais gestores que lá estão, pensam em expulsar o Augusto Melo do Corinthians, e isso está no estatuto, eles podem aí tentar a expulsão do Corinthians, já que uma vez eles acham que o Augusto Melo está denegrindo a imagem do clube. Teve aquele episódio da invasão no sábado também. Então as coisas se encaixam para uma possível expulsão. Só que eu vou ser bem sincero com vocês aqui, como eu sempre fui. Eu sempre deixei claro nesse canal a minha posição referente a essa crise política. Eu não apoio o Augusto Melo, mas eu tenho ranço dessas pessoas que lá estão no poder do Corinthians. Porque o Osmar Stabile só parou agora porque a torcida do Corinthians invadiu lá. Porque já estava irmão de Duílio negociando com a Adidas, já estava amigo íntimo de Andrei Sanches nas categorias de base. Então já era renovação e transparência, entrando no Corinthians devagarzinho de novo, achando que ninguém estava vendo. E não é por aí, tá? Então o Osmar Stabile, ele é oposição, tudo bem, é o direito dele, ele pode pensar do jeito que ele quiser, ele pode apoiar quem ele quiser. Tá? O Augusto Melo errou também? Errou. Só que você cogitar a expulsão do Augusto Melo, aí eu vou a favor do Augusto, tá? A expulsão não, desde que uma vez ele ainda não foi condenado pela Polícia Civil. Augusto Melo não foi condenado, ele está sendo investigado. Em nenhum momento, repito, em nenhum momento até agora, ele deixou de dar entrevista, ele vai nos podcasts, ele vai nos programas de televisão. Ele vamos dizer assim, são perguntas diretas e perguntas pesadas para vamos dizer assim, o ex-presidente do Corinthians, e ele responde todas. Ele responde todas as perguntas. Ele nunca deixou de dar satisfação sobre tudo que está acontecendo e nunca deixou de se defender. E as últimas bombas que aconteceram aí, vamos dizer, né, referente às contas bancárias do Augusto Melo, que a polícia achou depósitos incomuns. O que é esses depósitos incomuns? Vários depósitos abaixo de R$2.000 ou até R$2.000, porque quando passa esse valor, o depositante ele é registrado, tá? Então você tem como você registrar quem está depositando esses valores para vocês. Já depósitos de R$2.000 ou menos, você não tem esse registro. E foram vários. Só que o Augusto Melo é dono de estacionamento. Estacionamento realmente não é altos valores, né? E geralmente é pago em dinheiro vivo. E eu não estou dizendo que ele é inocente referente a isso, não. Estou dizendo que a mídia trouxe. E o Augusto Melo, de boa vontade, partiu dele, não precisou de nenhuma, vamos dizer assim, ação judicial. Ele mesmo forneceu os extratos bancários para a polícia. Então ele mesmo falou, não, tá tudo bem, aqui tá os extratos, não precisa nada judicial, tá os extratos aqui, vocês podem estudar à vontade as minhas contas. Então, o Augusto Melo, a partir do momento que ele não é condenado, ele tem todo o direito de não ser expulso do Corinthians. Ah, corintianeiro, ele foi condenado pela polícia, porque ele foi indiciado. Se ele for condenado,
tudo bem, a expulsão ela é válida e eu concordo com a expulsão. Ele não tem que sentar nunca mais na cadeira do Corinthians. Mas a partir do momento que ele não é condenado e está dando todas as satisfações, então vamos agir do modo democrático, vamos agir conforme manda, tá? Porque o Augusto Melo não saiu de lá pela forma democrática, ele não teve a maioria dos votos para deixar a cadeira de presidente, então agora na segunda votação que vai acontecer em agosto, que ele saia pela maioria dos votos. Não que expulse o cara para ele não ter chance nem de se defender, porque o que a gente sabe aqui, a gente também não é trouxa, tá? O Augusto Melo não tá tendo paz para trabalhar desde o primeiro dia de mandato. Desde o primeiro dia de mandato, a oposição quer tirar ele de lá. Desde o primeiro dia de mandato, a oposição quer tirar Augusto Melo do Corinthians. Então, Fel, quer que o Augusto Melo vai sair de dois modos. Ou por votação, que será dos sócios agora, onde ele tem uma maior chance, ou por conclusão do inquérito da polícia, se vai tornar ele culpado ou não. Se tornar culpado já tem que sair, tem que ir preso, tem que responder pelos seus atos, pelo segundo impeachment aí, que é a gestão temerária, se tiver a maioria dos votos também. Mas não venham com essa de querer expulsar, não, porque aí vocês estão tirando a chance do mandatário se defender, pelo menos é assim que eu penso, tá? Então a gente sabe que existe uma pressão, mas vamos agir democraticamente, por voto. Se ele merecer sair pela votação, que ele saia. Se não for por votação, se um dia a polícia chegar a um inquérito final e determinar que ele é culpado, que ele responda pelos seus atos, aí sim pode determinar a expulsão. Mas expulsar ele agora sem ser réu confirmado, sem ser o culpado confirmado pela polícia, ou sem ser, essa expulsão está muito radical, na minha opinião, e não é assim que funciona no momento. Pelo menos é o que eu penso, quero saber muita opinião de vocês, tá? Quero saber muita opinião de vocês referente a esse assunto, então vocês comentam aí se vocês acham que ele tem que ser expulso, ou se vocês acham que é radical demais essa expulsão, pelo menos agora, tá? Pelo menos ainda que ele não foi determinado culpado pelo indiciamento que teve referente ao Augusto Melo, tá? Então comentem aí, porque eu quero saber muito a sua opinião. E vamos falar aqui, né, Fel? Vamos trocar o assunto, vamos falar de outras coisas importantes do Corinthians que eu tenho para trazer para vocês aqui. Referente ao Yuri Alberto, tá tendo muitas perguntas. Quando que o Yuri Alberto volta? Fel, o Yuri Alberto hoje não tem uma data determinada para voltar. Pelo menos são as informações que eu recebi. Ele vai demorar muito ainda para voltar, desculpa, porque a lesão que ele sofreu na L1 aqui na coluna, no comecinho, é uma situação difícil de ser tratada e tem que ser tratada com uma, vamos dizer assim, com uma conclusão mesmo imediata. Não tem como ele voltar dias antecipados, a não ser que o próprio Yuri Alberto, nos tratamentos, demonstre uma grande evolução, porque coluna é uma coisa muito séria, tá, fiel? Então o Yuri Alberto está fazendo o seu tratamento. Lógico que ele fisicamente é muito forte, já voltou antes de algumas lesões, mas essa tem que ser tratada com muita cautela. Então esqueçam o Yuri Alberto por enquanto, que ele ainda vai demorar a voltar. Já de resto, o Gustavo Henrique já está em transição para voltar para o campo, tá? Acredito aí que depois do jogo contra o Grêmio, eu acredito que o Gustavo Henrique já deve ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. E é isso, tá, fiel? As contusões do Corinthians, o que mais pega é referente ao Yuri Alberto. Gustavo Henrique já está perto para voltar aí pro Corinthians. Que Gustavo Henrique que vai brigar por uma posição titular hoje, tá? Porque ele estava contundido. Porque hoje a zaga titular de Dorival Júnior é André Ramalho e Félix Torres. Alex Santana também já desembarcou no Grêmio, tá, fiel? Vou trazer alguns detalhes deste contrato para vocês. O Corinthians, diferente do Fagner e do Pedro Raul, não vai pagar salários para o Alex Santana lá no Grêmio. O Grêmio vai arcar com o salário integral do Alex Santana, que se eu não me engano é coisa aí de quase 500 mil reais mensais, tá, fiel? Acho que é uma baita grana pro Alex Santana, né? Mas enfim, acredito que foi um bom negócio para o Corinthians. Você de certa forma alivia um pouco a sua folha salarial e o Alex Santana não estava sendo aproveitado no Corinthians, né? Tinham vários jogadores aí na sua frente e acredito que foi um bom negócio para o Corinthians, porque realmente o Alex Santana eu acho ele muito lento, jogador que tem habilidade, tem boa saída de bola, mas muito lento aí
para jogar como volante no Timão. Pelo menos é o que eu penso. Quero saber o que você pensa, se você acha que Alex Santana foi bom em sair ou não. Certo, fiel? Então comentem aí. E agora, finalmente, vamos falar sobre mercado da bola. Eu quero fazer uma pergunta muito séria para vocês aqui, tá? Primeiro, eu já quero iniciar aqui com o Pavão, para depois a gente entrar na história do Maicon, tá? Corintianeiro, que história é essa? O Pavão foi oferecido pro Corinthians e o Corinthians não quis, fiel. As informações que eu tenho, eu trabalho com minhas informações, tá? Não trabalho com informações de terceiros. As informações que eu tenho é que o Pavão nunca foi oferecido pro Corinthians. Pelo menos vamos dizer assim, quem confia no meu trabalho vai confiar no que eu estou dizendo. As informações que chegaram para mim é que o Pavão, ele nunca foi oferecido ao Corinthians, tá? Pelo menos são as últimas informações que chegaram para mim referente a esse jogador que vocês estão perguntando muito nos comentários. Detalhe importante, quero que você comentem. Ontem eu respondi todos os comentários de vocês, todos os comentários foi respondido no dia de ontem, então comentem hoje de novo, porque eu vou responder todos os seus comentários sem sombra de dúvidas, certo, fiel? E já referente ao Maicon, que é cria do terrão do Corinthians, que hoje está no Al Hilal, quero fazer uma reflexão com vocês aqui. O Maicon, ele está no Al Hilal, que é um time árabe, que é um time podre de rico, né? Vamos dizer assim, bastante, vamos dizer assim, rico. Não tem como um time da Arábia hoje ser igual um time do Brasil, financeiramente falando. O time hoje do Al Hilal é um time multimilionário. Então o Maicon, ele tem contrato com o Al Hilal até 2027. Vocês acham que o Corinthians consegue tirar o Maicon de lá com toda a situação financeira que o clube passa hoje, com toda a situação política que o clube passa hoje, com essa crise financeira e essa crise política no Corinthians? Eu trago para vocês aqui que a chance do Corinthians trazer o Maicon hoje, no dia de hoje, é completamente zero, tá, fiel? A não ser que o Maicon consiga rescindir o seu contrato lá amigavelmente e fique livre no mercado para que o Corinthians possa o contratar. Só que não existe nada, até a data de hoje, fiel, não existe conversas, não existe nenhum início de conversa, não existe nenhum convite. Maicon, você quer voltar para o Corinthians esse ano? Entre Corinthians e Maicon, não existe absolutamente nada, tá? Então essa história que o Corinthians está contratando o Maicon, ou que houve conversas, ou que o Fabinho Soldado tentou negociar com o Maicon, é tudo, pelo menos, fiel, não existe nada. As perguntas foi bem simples. Cara, descobre para mim se o Corinthians está negociando com o Maicon e se essa história do Pavão é verdade. Corintianeiro, procurei saber para você e não existe nada entre Corinthians e Maicon, não existe nenhum tipo de acordo, não existe nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de início de conversa para Corinthians e Maicon hoje. A mesma coisa sobre o Pavão, eu não descobri nada que o Pavão foi oferecido ao time do Corinthians, tá? Pelo menos são informação minhas, tá, filho? Informação com que eu trabalho e quero trazer para vocês aqui, esclarecendo essa dúvida para vocês referente ao mercado da bola. Porém, eu tenho uma grande informação para trazer para vocês no vídeo da tarde referente ao Roger Guedes, tá, fiel? É isso mesmo. Mas é uma baita informação, uma baita informação. Então peço humildemente para vocês não se esquecerem que vocês têm um compromisso com o corintianeiro aqui 6 horas da tarde para a gente falar sobre Roger Guedes, que é uma baita informação aí boa para o Corinthians, tá, fiel? Bom, abre aspas, né? Então eu vou esperar vocês 6 horas da tarde para a gente falar um pouquinho mais sobre o mercado da bola, porque agora o que tem de mais atualizado do Corinthians foi isso que eu trouxe para vocês. Quero pedir humildemente para vocês não esquecerem de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal e a minha gratidão eterna por vocês estar aqui assistindo esse vídeo. Combinado, fiel? Temos um compromisso então, estamos combinados. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!